Olá! Agora vocês já sabem onde o programa Revendo a História está hoje. Estamos aqui em frente ao Palácio Vereador José Moacir Pereira, a nossa Câmara de Vereadores. Mas antes de começar a falar na Câmara, nós temos duas lembranças para falar sobre os programas anteriores. Uma é sobre a professora Zeca. Ela esteve conosco no dia seguinte em que transmitimos o programa sobre Bem Posta. E ela nos disse que o pai dela, seu João Batista Xavier, assistiu emocionado àquele programa. Obrigada, seu João Batista. Essa emoção toda se deve ao fato de que ele trabalhou em Bem Posta na época do Dr. Arnaldo Guinle. E ele se lembrou de um fato muito interessante. Arnaldo Guinle, além de tudo que ele fez de benefício em Bem Posta, também foi ele o responsável pelo calçamento daquela rua principal de Bem Posta. O que Bem Posta perdeu com a morte do Dr. Arnaldo Guinle, né? Outra lembrança, o amigo Ari Salgado. No programa sobre o fornecimento da água, eu dizia que em 1924 houve uma festa, uma comemoração aqui, quando ainda éramos distrito de Entre Rios. E nesta comemoração prepararam muitas listas de abaixo-assinado para que a população pedisse a transformação do distrito em vila. E eu disse, eu não sei por que eles queriam isso. Deve ter algum privilégio. Pois o Ari Salgado descobriu. Ele nos disse que naquela época que ainda não existia prefeito, quando um distrito passava a ser vila, passava a ter direito de ter uma Câmara de Vereadores. Era como se fosse uma emancipação hoje. Então vejam que os nossos ideais de liberdade, de sermos independentes, já aconteciam em 1924. Obrigada, Ari. E então, vamos começar a fazer o nosso programa de hoje sobre a Câmara de Vereadores de Três Rios. Apesar de Três Rios ter sido emancipado em 1938, nós só passamos a ter Câmara de Vereadores em 1947. Os primeiros vereadores do nosso município foram Dr. Otávio de Freitas, que era médico e foi o primeiro presidente, professor Áquilas Rodrigues Coutinho, Mário Câmara Macedo, Arsonval Silveira Macedo, que era o primeiro secretário e que mais tarde foi deputado estadual, César Pereira Louro, que chegou a ser prefeito de Três Rios, professora Alva Coutinho Carvalhido, que foi a primeira e última mulher vereadora no município, Salatiel Machado da Fonseca, Joaquim José Ferreira, ferroviário que depois foi prefeito, Sebastião Fernandes de Oliveira, que era o vice-presidente da Câmara de Vereadores, João Pedro da Silveira, que também veio a ser deputado estadual e que era o segundo secretário nesta primeira Câmara, Adão de Souza Nogueira, que era médico, e Valcreuze Correia Meireles, engenheiro e ferroviário. Tivemos também Antônio Gomes de Oliveira e todos esses foram empossados no dia 11 de outubro de 1947, quando o prefeito era Guilherme Bravo. E vamos entrando aqui na Câmara de Vereadores, também chamada de Casa do Povo. E o que significa esta palavra vereador? Vereador é uma palavra que vem do verbo verear, que é uma contração de verificar, vigiar sobre a boa política da terra, reger e cuidar do bem público. O cargo de vereador existe desde o século XVI em Portugal. No Brasil, as normas que definem a atividade de vereador
começaram a tomar rumo com a independência em 1822 e a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Em toda a história do nosso país, as casas legislativas, isto é, as câmaras, deixaram de existir somente em 2 momentos, ambos no governo de Getúlio Vargas. Uma vez em 1930 até 1934, com a nova Constituição, e a segunda em 1937, quando Vargas instituiu o Estado Novo, e que foi até 1946, quando voltou o regime democrático. Ainda dentro do Palácio Vereador José Moacir Pereira, estamos agora aqui ao lado da Galeria da Saudade, que mostra fotos de pessoas que de alguma maneira tiveram presença marcante na nossa Câmara de Vereadores. O Dr. Ellison Jorge, de quem eu tenho muito orgulho de ser sobrinha. Dr. Rui César Soares, que era vereador, foi vereador muitas vezes, já falecido. Dona Zilda Barbosa Domingues, também falecida, uma das pessoas que trabalhou durante mais tempo aqui e que foi homenageada pela Câmara, vou mostrar mais tarde. E Dona Maria do Carmo de Almeida, considerada madrinha da Câmara. Ela era esposa de seu Armando de Almeida. Todos já estão falecidos. Muito bem, vamos continuar a falar sobre a função de vereador. Até o final dos anos 60, a função de vereador não era remunerada no Brasil. Quer dizer, eles não recebiam nenhum pagamento. Este pagamento, quando se trata de vereadores, se chama subsídio. O pagamento de salários a todos os vereadores, independentemente do tamanho e número de habitantes dos municípios, foi adotado a partir de 1975 no governo Ernesto Geisel, como forma de garantir ao regime militar um apoio nas pequenas cidades. Antes disso, pela Constituição de 1946, a fixação de subsídios variava de estado para estado, havendo municípios em que o vereador nem era remunerado. A Constituição de 1967 estabeleceu que só teriam remuneração vereadores de capitais e de municípios com população superior a 100 mil habitantes. Pelo ato institucional número 7, de 26 de fevereiro de 1969, somente vereadores de municípios com mais de 300 mil habitantes poderiam ser remunerados. Mas a emenda constitucional número 1, de 1969, reduziu este número para 200 mil.